Existe um momento na vida em que você desperta de um sonho que não sabia estar vivendo, e a realidade que se revela diante de seus olhos é tão brutal quanto rouposa. Você olha para trás e vê os destroços do que um dia chamou de amor, relacionamento ou até mesmo família, e finalmente compreende que esteve dançando com demônios disfarçados de anjos. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E hoje você descobrirá os 7 demônios psicológicos que o narcisista desperta em sua psique para mantê-lo aprisionado em um ciclo infernal de manipulação e sofrimento. Esta não é apenas mais uma análise superficial sobre relacionamentos tóxicos. É um mergulho profundo nas águas turvas do inconsciente coletivo, onde habitam as forças primitivas que governam a dinâmica entre predador e presa emocional. Durante décadas de estudo sobre a psique humana, Jung descobriu que carregamos dentro de nós um teatro completo de personagens arquetípicos, e o narcisista é um mestre em despertar os mais sombrios entre eles. Ele não apenas manipula suas emoções, ele desperta demônios adormecidos em seu inconsciente, criaturas psíquicas que, uma vez ativadas, começam a trabalhar contra você 24 horas por dia. São estes demônios internos que explicam por que você continuava voltando, por que aceitava o inaceitável, por que sua autoestima derreteu como cera ao sol e por que, mesmo depois de livre, ainda sente seus tentáculos invisíveis ao redor de sua mente. O que você está prestes a descobrir vai além de qualquer análise comportamental que já leu. É uma séria jornada ao centro da tempestade psicológica que o narcisista criou em sua alma. Cada um destes 7 demônios possui uma função específica no arsenal do narcisista, e eles trabalham em perfeita sincronização para manter você em um estado de dependência emocional e confusão mental. Eles se alimentam de sua energia vital, distorcem sua percepção da realidade e transformam seus pontos fortes em vulnerabilidades que podem ser exploradas indefinidamente. Jung chamava isso de possessão psicológica, quando complexos autônomos assumem o controle de nossa consciência e nos fazem agir contra nossos próprios interesses. O narcisista intuitivamente compreende esta dinâmica e a utiliza com a agressão de um cirurgião e a crueldade de um torturador medieval. A tragédia é que muitas pessoas vivem anos, décadas, às vezes uma vida inteira, sem jamais reconhecer estes demônios por aquilo que realmente são. Elas atribuem seu sofrimento à má sorte, à própria inadequação ou à complexidade natural dos relacionamentos humanos. Nunca suspeitam que estiveram sob o feitiço de forças psicológicas tão antigas quanto a própria humanidade, forças que o narcisista desperta e manipula com a maestria de quem conhece os segredos mais sombrios da alma humana. Hoje, você não apenas os reconhecerá, você aprenderá a desarmá-los, um por um, recuperando o poder sobre sua própria mente. Prepare-se para uma revelação que, confiante, mudará para sempre a forma como você compreende não apenas relacionamentos narcisistas, mas a própria natureza da manipulação psicológica. Os 7 demônios estão prestes a ser expostos em toda a sua terrível glória, e com esta exposição vem sua libertação. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente nos controla, mas aquilo que trazemos à luz da consciência perde seu poder sobre nós. Sua jornada para a verdadeira liberdade psicológica começa agora!
O primeiro demônio que o narcisista desperta em sua psique é o mais insidioso de todos, o demônio da dúvida perpétua. Jung descobriu que nossa psique possui um mecanismo natural de orientação interna, uma bússola psicológica que nos guia através das complexidades da vida. Esta bússola se baseia em nossa capacidade de confiar em nossas próprias percepções, sentimentos e intuições. O narcisista, com sua habilidade quase sobrenatural de detectar vulnerabilidades psicológicas, lança um ataque cirúrgico contra este sistema de navegação interno. Ele não simplesmente questiona suas percepções, ele cria uma realidade alternativa tão convincente que você começa a duvidar da própria sanidade. Este demônio trabalha através de um processo que Jung chamaria de dissociação da função superior. Quando você naturalmente confia em sua intuição ou em sua capacidade de análise, o narcisista introduz elementos de confusão que fazem você questionar estas faculdades. Ele conta uma versão dos fatos ligeiramente diferente da sua memória, nega ter dito coisas que você claramente se lembra dele dizendo, reage com tão convicção à sua paranoia ou sensibilidade excessiva, que você começa a se perguntar se realmente está perdendo o controle. O demônio cresce mais forte a cada dúvida, alimentando-se da erosão gradual de sua confiança em si mesmo. A manifestação mais cruel deste demônio é como ele transforma suas qualidades mais admiráveis em fontes de insegurança. Se você sempre foi uma pessoa intuitiva, capaz de ler nas entrelinhas e perceber subtilezas emocionais, o narcisista fará você acreditar que está imaginando coisas ou sendo dramático demais. Se você sempre foi analítico e lógico, ele criará situações tão emocionalmente carregadas e confusas que sua capacidade de raciocínio fica comprometida. Jung observou que quando perdemos contato com nossa função superior, nossa principal forma de processar a realidade, ficamos feudáveis, vulneráveis à manipulação e ao controle externo. O demônio da dúvida perpétua não ataca apenas sua percepção do presente, ele reescreve sua história pessoal. Você começa a, nervosa, questionar memórias que antes eram claras, a duvidar de suas próprias reações emocionais passadas e a reinterpretar eventos de uma forma que favorece a narrativa do narcisista. Este processo de revisão histórica é tão gradual e sutil que você não percebe que está acontecendo. Um dia você acorda e descobre que não consegue mais confiar em suas próprias memórias, que precisa da validação do narcisista para saber se suas percepções são reais ou imaginárias. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, depende de nossa capacidade de honrar nossa própria experiência interna. O demônio da dúvida perpétua ataca precisamente esta capacidade, criando uma dependência psicológica, onde você precisa da confirmação externa para validar sua própria realidade. Esta é a primeira e mais fundamental prisão que o narcisista constrói ao seu redor, uma prisão feita não de barras de ferro, mas de dúvidas sobre sua própria capacidade de perceber e compreender o mundo. O segundo demônio emerge das profundezas mais primitivas da psique humana, o demônio do abandono primordial. Jung identificou que todos carregamos dentro de nós ecos do terror ancestral do abandono, memórias arquetípicas de quando ser rejeitado pelo grupo significava morte certa. O segundo demônio emerge das profundezas mais primitivas da psique humana, o demônio do abandono primordial. Jung identificou que todos carregamos dentro de nós ecos do terror ancestral do abandono, memórias arquetípicas de quando ser rejeitado pelo grupo significava morte certa.
O narcisista possui uma habilidade quase telepática para localizar esta ferida primordial em sua psique e pressioná-la com a precisão de um interrogador profissional. Ele não apenas ameaça deixá-lo, ele desperta o terror inconsciente de ser abandonado por todos, de ficar desesperado, completamente sozinho em um mundo hostil e indiferente. Este demônio se manifesta através de um ciclo vicioso de proximidade e distanciamento que Jung reconheceria como uma forma de tortura psicológica refinada. O narcisista se aproxima com intensidade avassaladora, fazendo você se sentir especial, escolhido, amado de uma forma que nunca experimentou antes. Esta fase de love bombing não é apenas sobre criar dependência, é sobre despertar sua necessidade mais profunda de conexão e, em seguida, transformá-la em uma arma contra você. Quando o demônio está totalmente ativado, a simples possibilidade de perder esta conexão se torna mais aterrorizante que qualquer abuso que você possa sofrer para mantê-la. A crueldade deste demônio reside em como ele distorce sua capacidade natural de formar vínculos. Jung observou que a capacidade de amar e ser amado é fundamental para o desenvolvimento psicológico saudável, mas o narcisista perverte este impulso natural. Ele cria uma dinâmica onde seu amor se torna uma necessidade desesperada, onde a aprovação dele se transforma na única fonte de validação de sua existência. O demônio do abandono primordial sussurra constantemente em seu ouvido que você não é digno de amor, que este relacionamento é a única chance que você tem de experimentar conexão real e que sem ele você voltará ao vazio existencial de antes. Este demônio é particularmente insidioso, porque ele usa seus próprios instintos de sobrevivência contra você. Jung compreendeu que o medo do abandono está conectado aos centros mais primitivos do cérebro, aquelas partes de nós que ainda operam com a lógica de nossos ancestros caçadores-coletores. Quando este demônio está ativo, seu sistema nervoso interpreta qualquer sinal de rejeição como uma ameaça à sobrevivência, inundando seu corpo com hormônios do estresse e fazendo você fazer qualquer coisa para evitar o abandono, mesmo que isso signifique abandonar a si mesmo. O aspecto mais devastador do demônio do abandono primordial é como ele reescreve sua hierarquia de valores. Necessidades básicas como autorrespeito, integridade e bem-estar físico e emocional são sacrificadas no altar do medo do abandono. Você cede e aceita tratamentos que jamais aceitaria de outras pessoas. Perdoa traições que são imperdoáveis. E se desespere em formas impossíveis, tentando ser o que o narcisista quer que você seja. Este demônio transforma o desamor em desespero, a conexão em dependência e sua força vital em combustível para a agressiva máquina narcísica de exploração emocional. O terceiro demônio que emerge das sombras de sua psique é talvez o mais traiçoeiro, o demônio da esperança perpétua. Jung observou que a esperança, quando equilibrada, é uma das forças mais poderosas da alma humana, capaz de nos sustentar através das maiores adversidades. Mas o narcisista possui a habilidade diabólica de transformar esta virtude em um vício psicológico que mantém você aprisionado em ciclos intermináveis de sofrimento e renovação de fé. Este demônio não se alimenta de desespero. Ele se nutre de sua capacidade infinita de acreditar que as coisas podem melhorar, que desta vez será diferente, que o amor pode conquistar tudo.
A manifestação mais cruel deste demônio é o padrão conhecido como reforço intermitente, que Jung reconheceria como uma forma de condicionamento que cria dependência psicológica mais forte que qualquer droga conhecida. O narcisista não é consistentemente cruel. Esta seria uma estratégia sarcástica e ineficaz. Em vez disso, ele oferece momentos de ternura genuína, lampejos do homem ou mulher que você se apaixonou, promessas sinceras de mudança que soam tão verdadeiras que você não consegue deixar de acreditar. É precisamente a alternância entre paraíso e inferno que mantém o demônio da esperança perpétua bem alimentado e ativo. Este demônio trabalha reescrevendo constantemente sua definição de progresso e melhoria. Quando o narcisista passa 2 dias sem gritar com você, o demônio sussurra que isso é evidência de mudança real. Quando ele demonstra um momento de vulnerabilidade ou pede desculpas, o demônio interpreta isso como uma breakthrough emocional que justifica todos os meses ou anos de abuso anterior. Jung diria que este demônio distorce sua função de intuição, fazendo você ver potencial onde existe apenas manipulação, crescimento onde existe apenas performance. O aspecto mais insidioso do demônio da esperança perpétua é como ele sequestra sua capacidade natural de cura e renovação. Jung acreditava que a psique possui uma tendência inata à totalidade e ao crescimento, mas este demônio redireciona esta energia curativa para longe de você e na direção do narcisista. Você se torna viciado no processo de ajudar o narcisista a se tornar uma pessoa melhor, investindo sua energia vital em um projeto impossível, enquanto negligencia seu próprio desenvolvimento e bem-estar. Cada pequena migalha de melhoria que você imagina ver no comportamento dele se torna uma justificativa para continuar investindo em uma dinâmica que está literalmente drenando sua força vital. A crueldade final deste demônio é como ele transforma sua própria natureza compassiva e perdoadora em uma armadilha psicológica. Jung observou que nossas maiores virtudes, quando desequilibradas, podem se tornar nossas maiores vulnerabilidades. O demônio da esperança perpétua pega sua capacidade natural de ver o melhor nas pessoas e a transforma em uma cegueira seletiva que o impede de reconhecer padrões de comportamento destrutivos. Você se torna como um jogador compulsivo, sempre convencido de que a próxima jogada será a que mudará tudo, sempre encontrando razões para continuar apostando em um jogo que foi manipulado contra você desde o início. Nas profundezas mais sombrias da experiência com um narcisista, desperta o quarto demônio, o demônio da autotraição. Jung compreendeu que a integridade psicológica depende do alinhamento entre nossos valores profundos e nossas ações no mundo. Quando vivemos de acordo com nossos princípios fundamentais, experimentamos um senso de wholeness e autenticidade que nos fortalece contra as pressões externas. O narcisista, com sua capacidade sobrenatural de detectar e explorar vulnerabilidades, ataca precisamente este alinhamento, criando situações onde você é forçado a trair seus próprios valores para manter a paz ou evitar consequências mais devastadoras. Este demônio opera através de um processo gradual de erosão moral que Jung reconheceria como uma forma de possessão complexa. Inicialmente, as traições são pequenas. Você mente sobre onde estava, omite detalhes sobre suas atividades ou concorda com opiniões que contradizem suas crenças profundas. Cada pequena traição parece insignificante quando isolada, mas coletivamente elas criam uma dissonância cognitiva que fragmenta sua psique.
O demônio da autotraição se alimenta desta fragmentação, crescendo mais forte a cada compromisso que você faz com sua integridade. A manifestação mais devastadora deste demônio é como ele transforma você em cúmplice de seu próprio abuso. Jung observou que quando agimos contra nossos valores fundamentais, criamos uma ferida na alma que gera culpa, vergonha e autorreprovação. O narcisista explora magistralmente esta dinâmica, criando situações onde você é desgostado a participar de seu próprio rebaixamento. Você se encontra mentindo para a família e amigos sobre o que realmente está acontecendo em seu relacionamento, defendendo comportamentos que sabem serem indefensáveis e gradualmente se isolando de pessoas que poderiam oferecer perspectiva e apoio. O aspecto mais insidioso do demônio da autotraição é como ele reescreve sua identidade fundamental. Jung acreditava que somos definidos não apenas por nossos pensamentos e sentimentos, mas principalmente por nossas ações no mundo. Quando você consistentemente age contra seus valores, sua percepção de si mesmo começa a mudar de forma sutil, mas profunda. Você começa a se ver como alguém que é capaz de mentir, de ser covarde, de trair sua própria integridade. Esta mudança na autoimagem cria uma profecia autorrealizadora, onde você aceita tratamentos degradantes porque secretamente acredita que os merece. A crueldade final deste demônio é como ele cria uma prisão psicológica da qual você se torna o próprio carcereiro. Jung diria que quando traímos nossos valores fundamentais repetidamente, desenvolvemos o que ele chamaria de shadow guilt, uma culpa inconsciente que nos faz sentir que merecemos sofrer. O demônio da autotraição sussurra constantemente que você é tão culpado quanto narcisista, que você escolheu esta situação, que você é fraco demais para mudá-la. Esta culpa tóxica se torna uma corrente invisível que o mantém aprisionado, mesmo quando as portas da prisão estão abertas. O processo de reconhecer este demônio é simultaneamente libertador e doloroso, porque requer que você confronte a extensão total de como você se tornou estranho para si mesmo. Mas Jung nos ensina que apenas enfrentando nossa shadow, incluindo as partes de nós que traíram nossos próprios valores, podemos, confiante, recuperar nossa integridade e wholeness. O demônio da autotraição perde seu poder quando você para de alimentá-lo com novas traições e começa o trabalho corajoso de realinhar suas ações com seus valores mais profundos. Do abismo mais profundo da dinâmica narcísica emerge o quinto demônio, o demônio da inadequação perpétua. Jung descobriu que nossa psique possui uma tendência natural à autoavaliação e ao crescimento. Mas o narcisista perverte este impulso saudável, transformando-o em uma fonte inesgotável de sofrimento e autossabotagem. Este demônio não simplesmente faz você se sentir inadequado ocasionalmente. Ele reescreve fundamentalmente como você processa informações sobre si mesmo, criando um filtro perceptual que destaca cada falha real ou imaginária, enquanto minimiza ou ignora completamente suas qualidades positivas e conquistas. A operação deste demônio é particularmente insidiosa, porque ele se camufla como autoconsciência e desejo de crescimento pessoal. Jung observou que a diferenciação entre crítica construtiva e autodestrutiva é crucial para o desenvolvimento psicológico saudável, mas o narcisista deliberadamente embaça esta distinção. Ele apresenta suas críticas devastadoras como ajuda para você se tornar uma pessoa melhor, seus ataques ao seu caráter como
honestidade necessária e sua constante insatisfação com você como evidência de que ele tem padrões elevados. O demônio da inadequação perpétua absorve estas mensagens tóxicas e as transforma em um sistema de crenças interno que continua funcionando mesmo na ausência do narcisista. Este demônio trabalha através de um processo que Jung reconheceria como uma inversão da função de autoavaliação. Em uma psique saudável, nossa capacidade de nos avaliar funciona como um sistema de feedback que nos ajuda a crescer e nos adaptar. Mas, sob a influência deste demônio, esta mesma capacidade se torna um instrumento de tortura psicológica. Você desenvolve o que Jung chamaria de um critical parent interno, que nunca está satisfeito, que sempre encontra falhas, que transforma cada erro pequeno em evidência de inadequação fundamental. Esta voz crítica interna se torna tão dominante que silencia outras partes de sua psique que poderiam oferecer perspectiva equilibrada e autocompaixão. Manifestação mais cruel do demônio da inadequação perpétua é como ele sabota seus esforços de melhoria e cura. Jung observou que o crescimento psicológico requer um delicado equilíbrio entre autocrítica honesta e autocompaixão nutridora, mas este demônio destrói este equilíbrio. Quando você tenta se cuidar melhor, o demônio sussurra que você é egoísta. Quando você estabelece limites, ele diz que você é difícil e não colaborativo. Quando você expressa suas necessidades, ele insiste que você é exigente demais. Cada passo em direção à saúde psicológica é reinterpretado como evidência adicional de sua inadequação fundamental. O aspecto mais devastador deste demônio é como ele cria uma profecia autorrealizadora de fracasso e rejeição. Jung compreendeu que nossas crenças profundas sobre nós mesmos influenciam poderosamente nosso comportamento e, consequentemente, como os outros respondem a nós. Quando o demônio da inadequação perpétua está no controle, você inconscientemente se comporta de maneiras que confirmam suas crenças negativas sobre si mesmo. Você se sabota em relacionamentos saudáveis porque sabe que não os merece. Evita oportunidades de crescimento porque sabe que vai falhar. E aceita tratamentos ruins porque sabe que não merece coisa melhor. A rompente libertação deste demônio requer o que Jung chamaria de uma reorganização fundamental da psique, um processo doloroso, mas necessário de questionar e reconstruir sua relação consigo mesmo. Você deve aprender a confidente, distinguir entre a voz autêntica de sua sabedoria interior e a voz implantada do demônio da inadequação perpétua. Este trabalho de diferenciação é um dos aspectos mais desafiadores da recuperação de abuso narcísico, porque requer que você desenvolva uma nova forma de se relacionar consigo mesmo, uma forma baseada na compaixão e no reconhecimento realista, tanto de suas limitações quanto de seus pontos fortes. Nas regiões mais traiçoeiras da manipulação narcísica, desperta o sexto demônio, o demônio da realidade fragmentada. Jung compreendeu que nossa sanidade mental depende de nossa capacidade de manter uma percepção coerente e integrada da realidade. Mas o narcisista ataca sistematicamente e deliberadamente esta capacidade fundamental. Este demônio não simplesmente distorce sua percepção de eventos específicos. Ele, fragmenta sua própria capacidade de processar e integrar experiências, criando um estado de dissociação crônica, onde você vive simultaneamente em múltiplas versões contraditórias da realidade. A operação deste demônio é particularmente diabólica porque ela explora a tendência natural da psique de buscar coerência e significado.
Jung observou que nossa mente constantemente trabalha para criar narrativas que deem sentido às nossas experiências, mas o narcisista deliberadamente introduz elementos que, tornam esta integração impossível. Ele age de uma forma na segunda-feira e nega completamente ter agido assim na terça-feira. Ele expressa amor profundo pela manhã e demonstra desprezo cruel à tarde. Ele cria situações onde as evidências de seus olhos contradizem as palavras que saem de sua boca, forçando sua mente a escolher entre confiar em suas percepções ou manter a paz. Este demônio se manifesta através do fenômeno que Jung reconheceria como uma forma induzida de esquizofrenia emocional. Você desenvolve o que efetivamente são múltiplas personalidades internas para lidar com as versões contraditórias da realidade que o narcisista apresenta. Existe a parte de você que sabe que está sendo maltratado e que quer sair da situação. Existe a parte que acredita nas desculpas e promessas dele e que quer dar mais uma chance. Existe a parte que se culpa por tudo que está acontecendo e que acredita merecer o tratamento. Estas partes raramente conseguem se comunicar umas com as outras de forma produtiva, criando um caos interno constante. A manifestação mais insidiosa do demônio da realidade fragmentada é como ele sabota sua capacidade de tomar decisões. Jung observou que decisões saudáveis requerem acesso a informações integradas sobre nós mesmos e nossa situação. Mas este demônio deliberadamente mantém estas informações separadas e contraditórias. Uma parte de você quer deixar o relacionamento, mas outra parte tem medo do abandono. Uma parte reconhece os padrões de abuso, mas outra parte se foca nas exceções e nos momentos bons. Esta fragmentação interna cria uma paralisia psicológica, onde você se torna incapaz de agir decisivamente em seu próprio interesse. O aspecto mais devastador deste demônio é como ele destrói sua confiança em sua própria capacidade de navegar pelo mundo. Jung compreendeu que nossa sense of agency, nossa crença de que podemos influenciar nosso ambiente e fazer escolhas significativas, é fundamental para a saúde psicológica. O demônio da realidade fragmentada ataca precisamente esta capacidade, fazendo você questionar não apenas suas percepções específicas, mas sua própria competência como um agente no mundo. Você se torna dependente de validação externa para determinar o que é real, o que é apropriado e até mesmo o que você está sentindo. A crueldade final deste demônio é como ele perpetua a própria dinâmica que o criou. Quando você não pode confiar em suas próprias percepções, fica vulnerável à manipulação contínua. Quando não pode integrar suas experiências em uma narrativa coerente, fica preso em ciclos repetitivos de confusão e reconciliação. O demônio da realidade fragmentada se torna tanto uma consequência quanto uma causa da manipulação narcisista, criando um ciclo vicioso que pode persistir muito além do fim do relacionamento original. A recuperação deste demônio requer o roupó trabalho paciente e corajoso de reunir os fragmentos de sua psique, validando suas próprias experiências e confiando sua confiança em sua capacidade de perceber e compreender a realidade. Do núcleo mais sombrio da dinâmica narcisista emerge o sétimo e mais devastador demônio, o demônio da morte da alma. Jung compreendeu que existe algo na psique humana mais fundamental que pensamentos, emoções ou mesmo a própria personalidade. Existe o que ele chamava de self, o centro vital e indestrutível de nossa existência. Este demônio ataca não apenas aspectos específicos de quem você é, mas a própria essência de sua vitalidade, sua conexão com a fonte de vida dentro de você.
Ele não busca apenas controlá-lo ou manipulá-lo. Ele busca literalmente drenar sua força vital até que você se torne uma casca vazia, uma sombra de quem já foi. A operação deste demônio é simultaneamente sutil e absoluta. Jung observou que nossa vitalidade se manifesta através de nossa curiosidade natural, nossa capacidade de sentir alegria espontânea, nossa conexão com nossos desejos e sonhos autênticos. O narcisista ataca sistematicamente cada uma destas manifestações de vida. Quando você expressa entusiasmo por algo, ele encontra formas de diminuir ou ridicularizar esse entusiasmo. Quando você demonstra interesse em atividades que lhe dão prazer, ele cria obstáculos ou drama que tornam impossível prosseguir. Quando você compartilha sonhos ou aspirações, ele planta sementes de dúvida que fazem esses sonhos parecerem impossíveis ou tolos. Este demônio trabalha através de um processo que Jung reconheceria como a Systematic Murder of the Soul. Não é um assassinato rápido e misericordioso, é uma tortura prolongada, onde cada aspecto de sua personalidade única, cada expressão de sua individualidade, cada manifestação de sua força vital é gradualmente sufocada. Você percebe que parou de rir da forma como costumava rir. Suas cores favoritas parecem ter perdido o brilho. Músicas que uma vez moviam sua alma agora soam vazias. Atividades que lhe traziam alegria se tornaram fardos. É como se um vampiro psicológico estivesse lentamente drenando a própria essência do que faz você ser você. A manifestação mais terrificante do demônio da morte da alma é a anedonia, a incapacidade de sentir prazer em atividades que uma vez foram prazerosas. Jung observou que a capacidade de experimentar alegria e satisfação é um indicador fundamental de saúde psicológica. Mas este demônio ataca precisamente esta capacidade. Você se encontra passando pelos movimentos da vida sem realmente vivê-la. Existe uma qualidade mecânica em sua existência diária, como se você fosse um autômato executando uma programação que alguém mais escreveu. A vida se torna uma questão de sobrevivência em vez de florescimento. O aspecto mais insidioso do demônio da morte da alma é como ele faz você acreditar que esta condição zumbi é normal e até mesmo merecida. Jung compreendeu que quando perdemos contato com nosso céu vital, desenvolvemos o que ele chamaria de identificação com nossa persona morta, uma versão de nós mesmos que existe apenas para agradar outros e evitar conflitos. O demônio sussurra que esta é a vida adulta real, que sonhar e desejar são luxos infantis, que contentar-se com migalhas de afeto e reconhecimento é maturidade. Você se torna convencido de que a morte de sua alma é crescimento pessoal. A crueldade suprema deste demônio é como ele corrompe sua própria capacidade de reconhecer a fonte do problema. Jung observou que quando nossa vitalidade está sendo drenada, nossa capacidade de discernimento também diminui. Você atribui sua crescente depressão à idade, ao estresse no trabalho, à química cerebral, a qualquer coisa exceto a fonte real, o ferrado vampiro psicológico que está se alimentando de sua força vital. O demônio da morte da alma é particularmente poderoso porque ele obscure sua própria operação, fazendo você acreditar que sua condição é resultado de fatores internos ou circunstanciais, em vez de uma consequência direta de estar em um relacionamento que está literalmente matando seu espírito.
Aqui estamos nós, no final desta jornada através dos círculos infernais da manipulação psicológica, tendo mapeado os 7 demônios que habitam as regiões mais sombrias da experiência com um narcisista. Jung nos ensinou que a consciência é luz e que tudo que permanece nas trevas do inconsciente possui poder sobre nós. Agora que estes demônios foram expostos em toda sua terrível glória, eles começam a perder o poder que exerciam sobre sua psique. O simples ato de nomeá-los, de reconhecer suas operações, de compreender seus mecanismos, já iniciou o processo de sua libertação. A verdade que poucos conseguem enfrentar é que a recuperação não é apenas sobre tempo curando feridas. É confiante, trabalho ativo de reconstrução psicológica que requer coragem inabalável. Cada demônio deve ser energético, confrontado individualmente, desarmado através da consciência implacável e substituído por complexos psicológicos saudáveis que sirvam à sua individuação em vez de à sua destruição. Este é o caminho do herói junguiano, descer ao inferno de sua própria psique e emergir transformado, não como vítima, mas como sobrevivente consciente da própria jornada através das trevas. Se este vídeo despertou algo em você, se reconheceu,